Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Capítulo de número 12, versículo 13 a seguir. Eu quero que você preste atenção. Mais uma vez estamos aqui no culto de ensino, de doutrina, e toda reverência à palavra que vai ser ministrada. Enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhasse em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade, e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Pagaremos ou não pagaremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: por que me tentais? Trazei-me uma moeda, para que a veja. E eles lhe a trouxeram, e disse-lhes: de quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: de César. E Jesus respondendo, disse-lhes: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Amém? Levante sua mão direita, diga assim: Senhor, fala comigo através da sua palavra. Amém. Nós encontramos aqui três grupos. O grupo dos fariseus, o grupo dos herodianos e o grupo dos cristãos verdadeiros. Qual desses três grupos eu e você fazemos parte? Os fariseus, dos herodianos ou dos cristãos verdadeiros? Porque o grupo dos fariseus, eles eram extremamente religiosos, porém sem piedade, sem amor e sem misericórdia. O grupo dos herodianos, eles eram extremamente políticos, com seus corações cheios de interesses pessoais. E o grupo que seguia Cristo, muitos eram verdadeiros como o próprio Cristo.
Esses dois grupos procuravam apanhar, pegar Jesus em palavras. Da mesma feita, da mesma forma, hoje não é diferente. Existem pessoas que querem apanhar as pessoas em palavras. Procura defeito em pessoas. E quando a pessoa fala uma palavra, ela pega esta palavra e ela deturpa a palavra. Esse tipo de pessoa, ou ela é farisaica, ou ela é do grupo dos herodianos. Eles queriam apanhar Jesus em palavras. Eu fui pastor de um obreiro, e todas as vezes que eu chegava numa congregação, nesta congregação, ele saía lá de dentro e ele me abordava com palavras, com perguntas, querendo me pegar em palavras. Todas as vezes. E o Espírito Santo me fez entender que era uma astúcia daquele obreiro. Quero ver se o pastor Fábio tem conhecimento, se é um homem sábio, se é de sabedoria ou não. Esse não é o feitio de um verdadeiro cristão, irmãos. Nós tropeçamos em palavras. Algumas vezes eu estou pregando aqui, eu erro palavras, citações de palavras. Você pode errar, eu posso errar em palavras. O verdadeiro cristão, quando ele percebe alguma palavra de forma de má posicionamento, ele glorifica e exalta o nome do Senhor, ele não critica. Mas esses dois grupos aqui, irmãos, procuravam pegar Jesus em palavras. E eles fizeram essas perguntas para Jesus: se era lícito pagar tributo. Agora observe bem que o versículo 14 diz assim: chegando eles, disseram-lhe: mestre, porque sempre esses dois grupos gostam de elogiar na frente, mas por trás o comportamento é diferente. Mestre, sabemos que és homem de verdade. Jesus era homem de verdade, com H maiúsculo, homem de verdade. Nós sabemos que tu és homem de verdade, seja na terra, seja no espaço, seja debaixo da água. Jesus era homem de verdade. E Deus quer que seus filhos sejam homens de verdade, mulheres de verdade. E eles disseram para o Senhor: e não te importas com quem quer que seja. Porque a pessoa que prega a verdade, que vive a verdade, ela não tem rabo preso. Não. Porque ela prega e vive o que prega. Então Jesus não se importava com aquilo que as pessoas falavam dele. Ah, mas ele come com pecadores. Mas ele gosta de estar no meio do povão, dos pobres. Ele poderia ter entrado em Jerusalém montado num cavalo de rei, mas entrou num cavalinho. Não, irmãos, num jumentinho, até emprestado. Ele poderia ter nascido num palácio, mas nasceu
numa manjedoura, contrariando a ótica, a lógica de todos. Porque não olhas a aparência dos homens. Então Cristo olhava para o âmago do coração, o que estava dentro do coração da pessoa. Até porque o escritor disse que ele era sem forma e sem formosura. Esses dias a Estezinha me abordou na mesa e disse: pai, dá para entender nesse texto que Jesus era feio. Ele era sem forma e sem formosura. Olhávamos nós para ele, nenhuma beleza víamos nele. Então, quando Jesus olhava para as pessoas, ele não olhava para a sua estética, mas ele olhava para o coração. Eles aqui reconhecem que Jesus é um homem de verdade. É um homem que não se importa com aquilo que falavam dele. E também eles reconhecem que Jesus não olha para a aparência das pessoas. E ensinas o caminho de Deus. Aqui a gente percebe que eles estão colocando características, pontuando qualidades em Jesus. Mas para chegar num assunto. Porque muitas vezes o fariseu, ele começa até a elogiar a pessoa, só que ele quer chegar num ponto. Ele não chega logo de carrão de cena, ele chega de mansinho, ele chega fazendo um arrodeio para poder chegar no ponto, no debate, no tema aonde ele quer abordar. E é justamente isso aqui que a gente percebe neles, ao ponto que eles abrem as perguntas. É lícito pagar tributo a César ou não? Primeira pergunta. Eles replicam esta primeira pergunta: pagaremos ou não pagaremos? Observe, irmãos, esta pergunta para Jesus. Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, ou seja, eles estavam ali dando uma de artista. Eu já falei que a palavra hipocrisia, hipócrita, vem do cenário artístico. Uma pessoa que se apresenta de uma forma, mas por trás vive outra forma, de outra maneira. E Jesus, conhecendo a falsidade, hipocrisia significa falsidade, porque só Jesus tem esses atributos incomunicáveis. E um dos atributos incomunicáveis é a onisciência. Ele tem conhecimento de todas as coisas. E Jesus, conhecendo a hipocrisia, a falsidade, as palavras que saíam dos lábios desses dois grupos, vejamos bem o que Jesus disse. Disse-lhes: por que me tentais? Por que vocês estão me provando? Por que vocês estão me experimentando? Por quê? Eles fizeram algumas perguntas para Jesus, e Jesus fez essa pergunta também para eles: por que vocês estão me provando, me testando, me tentando? Mas eu vou dar a resposta para vocês. Traze-me uma moeda para que a veja. Vocês podem trazer uma moeda? Quem tem uma moeda aí, irmãos, de R$1? Trazei-me uma moeda. E trouxeram uma moeda. A moeda que circulava naquela época era o denário. O denário era o valor de um serviço braçal de um trabalhador. Era uma diária. Trouxeram um denário.
Aí Jesus, pegando aquela moeda, deu uma olhada, assim como eu estou olhando. Nós chamamos aqui de cara, coroa. Pois bem, de quem é esta imagem? Jesus perguntou para todos: de quem é essa imagem? E de quem é essa inscrição? Porque a moeda tinha a imagem e tinha a inscrição. Ou seja, existia ali uma frase. E a frase era a seguinte: Tibério Augusto, filho do divino Augusto. Esta era a frase. De quem é esta imagem? E de quem é esta inscrição? E eles lhe disseram: de César. Isso aqui é de César. A imagem é de César. E a inscrição também é de César. Aí qual foi a resposta de Jesus? Qual foi a resposta final de Jesus, irmãos? Não escutei. Qual foi a resposta? E Jesus respondendo disse-lhes: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Quando Jesus falara estas palavras, eles ficaram o que, irmãos? Maravilhado. Em outras palavras, dê a César o que é de César. Vocês têm que pagar tributos. Vocês devem pagar os seus respectivos impostos. Como cidadão, sabemos que nós estamos aqui na região de Israel, de Jerusalém, porém, isso aqui está sendo dominado pelo Império Romano. E nós vamos pagar sim. Vamos pagar o que é de César, o que é de César. Mas o que é de Deus, nós vamos pagar. Nós vamos devolver. O que é para a gente fazer como cidadão brasileiro, nós vamos fazer. Mas o que é para nós fazermos como cidadãos do céu, nós vamos fazer. Diga assim: eu tenho dupla cidadania. Eu sou da terra, mas sou do céu também. Quem pode dizer glória a Deus? Da terra, porque nós estamos aqui passando só um período. Do céu, porque qualquer momento nós estaremos deixando essa terra e entrando na mansão celestial. Levanta as mãos e diga glória a Deus. Respondam para mim: Jesus quebrou lei, sim ou não? Quebrou, irmãos? Jesus quebrou algum tipo de lei? Sim ou não? Jesus cumpriu tudo na íntegra, sim ou não? Cumpriu. Anote aí o tema da mensagem. Não sei se vou conseguir terminar ela. Dízimo. Dai a Deus o que é de Deus. Hoje é o tema. Culto de ensinamento, a gente fala de várias doutrinas. Eu, como pastor, tenho o direito de falar aqui de política dentro do padrão bíblico, mostrando. Tenho o direito de ensinar sobre todo tipo de doutrina, e hoje nós vamos ensinar sobre dízimo. O dízimo não é uma invenção da igreja, é princípio perpétuo estabelecido por Deus. O dízimo não é dar dinheiro à igreja como muitos pensam. Dar dinheiro à igreja é ato de adoração ao Senhor. Quando nós dizimamos, nós estamos adorando a Deus também.
É uma forma de nós tributarmos a nossa gratidão a Deus. É um ato de fé, um ato de obediência. O dízimo não é opcional. O que significa isso? Eu dou quando eu quiser. O dízimo é mandamento. Eu vou provar aqui dentro da Bíblia Sagrada. O dízimo não é oferta, não é sobra. O dízimo é primícia. O dízimo é primícia. E a gente percebe, queridos irmãos, de um ato que agradou a Deus e de um ato que desagradou a Deus. Abel trouxe da primícia do seu gado. Não existe ali a palavra dízimo, mas é como se fosse um tipo de dízimo, primícia, primeiro fruto. E deu a Deus, e Deus se agradou, Deus atentou para Abel. Diferentemente de Caim, trouxe uma sobra, o que ele encontrou, e diz a palavra que Deus rejeitou, porque ele não trouxe os seus primeiros frutos. O dízimo é ensinado em toda a Bíblia, anote aí, o dízimo é ensinado em toda a Bíblia. Número 1, antes da lei, porque tem um punhado de crente em todo o Brasil, em todo o mundo, que diz que o dízimo foi estabelecido no período da lei. Não, a gente vai observar que o dízimo, ele se deu antes da lei. Agora é a hora de você abrir a sua Bíblia, Gênesis capítulo 14, verso 20. Hoje está me auxiliando aqui o auxiliar Ezequiel Martins. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Amém? Vamos lá, Ezequiel, lê direitinho, filho. Vai lá, lê mais uma vez. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Ponto. E deu-lhe o dízimo de tudo. Não esqueça do ponto. Ponto. E deu-lhe o dízimo de tudo. Naquele momento, Abraão estava louvando a Deus, agradecendo a Deus. E logo em seguida, o escritor Moisés escreve dizendo: e ele deu dízimo de tudo. Nós sabemos, queridos irmãos, que esse acontecimento se deu através de um sacerdote. Como é o nome desse sacerdote? Melquisedeque, rei de Salém. Apareceu Melquisedeque e usou de bondade, de beneplácito para com Abraão. Abraão, queridos irmãos, retribui, dando o quê? O dízimo de tudo. Abraão conseguiu vencer uma guerra, vencendo, se não me falha a memória, 5 reis. E Abraão pegou os despojos desses 5 reis e ele tirou a 10ª parte. A palavra dízimo significa a 10ª parte. Então observe bem aqui, que antes da lei, antes de ser estabelecida a lei, a gente percebe aqui o patriarca, o homem da fé, e nós somos filhos de Abraão, porque somos filhos da fé. Então o ato de dizimar é um ato de fé. Por isso que tem muita gente que não dizima, que não devolve, porque não tem fé. E o salmista Davi escreve dizendo: nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluias! Vejamos mais um versículo antes da lei,
Gênesis capítulo 28, verso 22. Gênesis capítulo 28, verso 22. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Esse episódio, queridos irmãos, aconteceu quando Jacó sai como fugitivo da casa dos seus pais, com medo do seu irmão Esaú. Esaú queria tirar a sua vida, e ele sai como peregrino, errante. E antes dele dormir, ele pegou uma pedra, colocou na sua cabeça e fez da pedra ali como se fosse um travesseiro. Aí ele dormiu. Quando ele dormiu, ele teve uma visão. E nessa visão ele viu uma escada. E por essa escada anjos subiam e desciam, ou desciam e subiam. E Deus falou com ele coisas tremendas, fazendo promessas para ele. Quando ele acordou, ele disse: esse lugar não é outro lugar a não ser a casa de Deus. Ele pegou um óleo e naquele momento ele derramou sobre aquela pedra, e ele disse: esse lugar não será chamado outro lugar a não ser chamado de Betel, que significa casa de Deus. Mais tarde, queridos irmãos, mais na frente, anos depois, Deus, pela sua misericórdia, levanta Salomão, e Salomão constrói, ergue um templo, justamente nessa localidade aqui, onde ele pegou a pedra e disse: esse lugar não será chamado outro lugar a não ser casa de Deus. Mas vejamos bem, queridos irmãos, que ele fez um pacto, uma aliança com o Senhor. Vejamos bem, Ezequiel, mais em cima um pouco. Leia aí, um pouco acima. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: olha só o voto. Se Deus for comigo. Número um, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço. Número 2, se Deus me guardar nessa viagem que faço. Número 3, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Olha só, irmãos, de tudo que tu me deres, tudo, de tudo que tu me deres, certamente te darei o dízimo. Ele foi por uma terra tão distante. Chegando nessa terra, ele encontrou com o seu futuro sogro chamado Labão. Trabalhou 7 anos pela sua filha, que ele amou, que ele se encantou por ela, Raquel. 7 anos trabalhando. Irmãos, tudo que Jacó fazia prosperava, sim ou não? Tudo. Se você ler a história, é linda a história de Jacó. Tudo. Deus prosperava, Deus abençoava. Depois ele trabalhou mais 7 anos. Quando ele saiu dali, ele saiu rico. Pense num homem que saiu rico, abençoado. Pastor, o senhor está pregando a teologia da prosperidade? Não, estou mostrando biblicamente fatos que aconteceu na vida daqueles que fizeram aliança com o Senhor e devolveram uma parte. Claro que nem todo mundo vai ficar rico ao dizimar, ao entregar o dízimo, mas como eu disse, a arte de dizimar é uma arte de gratidão, de fé, de amor por aquilo que Deus tem nos proporcionado. Quem está entendendo, levanta as mãos e diga glória a Deus.
Mas ele disse uma coisa interessante: de tudo que o Senhor me der, certamente eu te darei. O que significa isso? Reconhecimento. Se você não reconhecer que tudo aquilo que você tem, que é proporcionado para você, se você não reconhecer que vem de Deus, você nunca vai ser um dizimista da casa de Deus. Nunca. Porque você não reconhece que tudo é Deus que está lhe proporcionando. Então vejamos bem, o dízimo é ensinado em toda a Bíblia antes da lei. Agora, pulando a lei, vamos para a lei. O dízimo a gente vai observar também no período da lei. Levítico 27, 30. Vamos correr. Levíticos 27, 30. Também todas as dizimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, santas são ao Senhor. Vamos lá, Ezequiel, pontuar esse versículo. Vamos lá, mais uma vez. Também todas as dízimas do campo. Segurei. Você observe bem que Abraão deu dízimo de tudo. Jacó disse: eu te darei o dízimo de tudo. E agora aqui, já no período da lei, lê mais uma vez. Também todas as dízimas do campo. Todas. Não é meio termo. Tudo que nós recebemos de Deus, nós devemos tirar o dízimo. A pergunta que eu faço: será que realmente nós somos dizimistas fiéis ao Senhor? Não responda para mim, responda para você. E observe bem que sempre eu uso esse verbo nós. Quando eu faço uma pergunta, sempre eu uso esse verbo. Será que realmente nós estamos sendo fiéis dizimistas ao Senhor? Continua. Da semente do campo. Da semente do campo, da lavoura, da plantação. Do fruto das árvores são do Senhor, santas são ao Senhor. Então observe bem que o dízimo é do Senhor e o dízimo é santo. Diga assim: o dízimo é do Senhor e é santo. Então a gente observa aqui, irmãos, já na dispensação da lei. Na dispensação da lei. A gente também vai encontrar nos livros históricos, já pulando a lei para os livros históricos. Neemias 12, 44. Cadê a sua agenda? Cadê o seu lápis? Cadê a sua caneta? Também no mesmo dia se nomearam homens sobre as câmaras, para os tesouros, para as ofertas alçadas, para as primícias e para os dízimos, para ajuntarem nelas, das terras das cidades, as porções designadas pela lei, para os sacerdotes e para os levitas, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali. Então observe bem, queridos irmãos, já nessa passagem, nós observamos aqui, podemos observar algumas coisas interessantes. Que as pessoas estavam trazendo dízimo, casa do tesouro, para o sustento dos levitas e dos sacerdotes. A tribo de Levi era uma tribo que não tinha herança, que não tinha propriedade de terra. Eles viviam exclusivamente do ofício como sacerdotes e levitas, ao trabalho do Senhor. Hoje muitas pessoas questionam: por que o pastor? Uma parte é para o pastor, fica para o pastor. Eu abro aqui um parêntese, observe bem. Eu larguei todo o meu trabalho, as minhas profissões, larguei tudo para mim trabalhar de forma integral na obra do Senhor. Eu faço jus
daquilo que Deus me chamou, pastorear, cuidar de igreja. Eu não posso ser pastor e no mesmo instante mecânico, pastor e no mesmo instante pedreiro, pastor da igreja, mas ele está indo ganhar uma diária em tal lugar, em tal lugar. Eu posso, irmãos? Não. Ou você canta, ou você assobia. Ou você faz uma coisa, ou você não faz outra coisa. Estou falando pastor, que recebeu o cajado, que foi separado. Então, a gente observa aqui que a tribo de Levi não tinha herança. Todas receberam heranças, posses, propriedades, terras. A tribo de Levi não. Foi separada exclusivamente para estar diante do povo, cuidando do povo, intercedendo do povo, orando pelo povo. É o nosso caso hoje. Caso dos pastores. Uma vez um crente chegou comigo, aliás, fiquei sabendo, ele mandou um recado, porque tem gente assim que não tem coragem de chegar com a pessoa e falar: olha, eu não concordo com isso, eu desconcordo disso. Irmãos, eu tiro o chapéu e fico de pé para aplaudir pessoa que tenha coragem para vir conversar comigo. Mas não, tem pessoas que não têm coragem. É fariseu. Por trás, manda recado, entendeu? Diga para o pastor que eu não concordo que ele receba oferta e dízimo. Diga para ele que ele tem que trabalhar. Olha só, cabra frouxo que não tem coragem. Por que não vem conversar comigo? Eu falei: porque se eu tiver alguma coisa, eu já disse aqui, eu vou lá na sua casa, eu vou com você. Não vou mandar recado não, vou lá. Pastor, não concordo com isso e aquilo. Pronto, eu tiro o chapéu para você, está certo. Ainda que a gente venha emendar o bigode, mas a gente se acerta, glória a Deus. Mas é feio, né, irmãos? A pessoa por trás ficar mandando recado. Eu digo: ei, você é carteiro para ficar mandando recado? Né? Carteira que traz recado. Então, meus queridos irmãos, voltando aqui, a gente vê nos livros históricos, a gente vê também, queridos irmãos, nos livros poéticos. Provérbios 3, verso 9 e 10. Vamos lá. Provérbios 3, verso 9 e 10. Honra ao Senhor com tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Quem pode dizer glória a Deus? Diga assim: vale a pena a gente honrar, porque seremos honrados. E por último, Mateus capítulo 23, verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do caminho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Amém? Jesus falou do dízimo, sim ou não, irmãos? Falou. Os fariseus, os saduceus, eles davam o dízimo. Davam o dízimo da hortelã, do comínio. Eles davam o dízimo perfeitamente. Mas como eu disse lá na introdução, eles não tinham o quê? Misericórdia. Eles não tinham amor. Eles davam o dízimo como se fosse para se aparecer. Mas antes de dar o dízimo, eles deveriam dar primeiramente o coração. Aí Jesus disse: vocês devem fazer essas coisas, mas sem, lá no final, Ezequiel. Porém, fazer essas coisas certo. E não omitir aquelas. Isso. Repete mais uma vez aí, filho. Porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então observe bem, vocês devem sim dizimar, contribuir, devolver,
mas vocês não podem omitir, paralisar o quê? A misericórdia, o amor, a bondade. O dizimista, ele deve ser dizimista, mas ele deve ter um coração de misericórdia, um coração bondoso. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas Jesus não quebrou a regra. Negligenciar a devolução dos dízimos é infidelidade a Deus. Sonegar o dízimo, segundo Malaquias, é roubar a Deus. Reter o dízimo, que é santo ao Senhor, é colocar-se debaixo de maldição. Entretanto, entregar o dízimo com obediência é repreender o devorador e contar com a promessa das janelas abertas do céu. Quem pode dizer glória a Deus? Malaquias, capítulo 3, versículo 8, Malaquias, o último profeta do Velho Testamento, registra, queridos irmãos, alguns perigos quanto ao dízimo. Anote aí, alguns perigos quanto ao dízimo. Alguns perigos quanto ao dízimo. Primeiro perigo, reter o dízimo. Reter o dízimo, irmãos, isso é um perigo muito grande. Eu e você não podemos reter o dízimo. Roubará o homem a Deus? Uma pergunta. Todavia vós me roubais, ó nação toda. Se o dízimo é santo ao Senhor, não podemos lançar mão dele. Precisa ser criteriosamente devolvido ao Senhor. Não devolver o dízimo é roubo, assalto, assintoso a Deus. Então o primeiro perigo é o perigo de reter o dízimo. Você não pode reter. Eu fui destinado para assumir uma igreja e eu acabei não assumindo essa igreja, mas eu fui, a pedido da convenção eu fui. E alguém me disse assim: pastor Fábio, a igreja lá está com 100 mil reais na liga de dízimo. Não devolve o dízimo para o pastor que está lá, está acumulado. O pastor que chega lá, e é seu caso que o senhor está indo assumir, o senhor já vai ter 100 mil lá para trabalhar. Eu fiquei observando e dentro do meu coração dizia assim: eu não vou assumir essa igreja, porque eu vou pegar essa igreja, meu Jesus amado, eu vou começar com facão, mas se não for lapidada no facão, vai ser no teçado, vai ser no machado, vai ser de motosserra. E Jesus não permitiu ir para essa igreja. Já pensou, irmãos? Os irmãos com treta com o pastor da igreja e segurando o dízimo. Tem crente assim: eu vou segurar aqui, vou reter aqui, só vou devolver quando esse pastor for embora, quando esse irmão for embora, quando esse dirigente for embora. Aí eu fico pensando: que tipo de crente é esse, irmãos? Né? Pois bem, segundo perigo quanto ao dízimo, subtrair o dízimo. Subtrair o dízimo. Trazei todos os dízimos. O dízimo é integral. Não podemos enganar a Deus. Caso, exemplo, Ananias e Safiras subtraiu o dízimo, ou seja, tirar uma parte. Subtrair significa isso, tirar. Eles poderiam ter sido sinceros com Pedro, e Pedro disse: não mentistes aos homens, mas ao Espírito Santo de Deus. É um perigo muito grande da gente subtrair o dízimo. Terceiro ponto, administrar o dízimo. Administrar o dízimo. Tem crentes, gerentes na igreja, que são extremamente administradores. Não, eu vou administrar o dízimo. O dízimo eu dou quando quero,
eu vou mandar para outra igreja, vou dar quando eu bem quiser. Ele fica administrando lá. Aí quando acontece alguma coisa, ele tira do dízimo. Deus, tu entende, tu sabe do meu sofrimento. Depois ele ou ela está dentro de um poço fundo, querendo sair de lá e não sabe mais como sair. É um perigo muito grande. Não queira entrar por esse caminho de querer administrar o dízimo. Tem crente na igreja que quer administrar. O irmão chegou, doou R$100. Aí ele disse para o tesoureiro: tesoureiro, eu quero saber para onde vai esses R$100. Eu quero saber para onde vai esses R$100. Aí o tesoureiro disse assim: tu não está vendo o banco que tu assenta, não? Esse piso que o pastor comprou, esses blindex que ele colocou aí, as congregações que ele está fazendo. Aí ele ficou sem graça, esse irmão, entendeu? Ele quer administrar a sua oferta, ele quer administrar o dízimo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Hoje o glória a Deus aqui, o volume abaixou, né, irmãos? Cuidado, filha, para não bater nesse tripé aí. O volume do glória a Deus hoje, né, irmãos? Mas quando a gente diz recebe poder, recebe alegria, recebe... irmão, sapateando, pegando a cadeira, jogando para ali, para acolá. Mas quando a gente fala de dinheiro, e é um assunto que a gente tem que falar, e quem tem que ensinar é o pastor de vocês, sem arrodeio. Estou mostrando dentro da Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não administre o seu dízimo, faça um concerto, faça uma aliança. Aí muitas vezes o crente passa 10 anos, 15 anos, aí ele começa a dizimar 2, 3 meses, aí ele já quer colocar Deus na prova. Olha, ele não se lembra do passado dele para trás, que ele deixou de investir, ele deixou de cooperar. Irmãos, 30, 40% do povo de Deus são dizimistas. Infelizmente, nós não éramos para estar fazendo campanha A, campanha B, campanha C, campanha D, não! Era o suficiente se todo mundo dizimasse e ofertasse na casa de Deus como manda a Bíblia. A gente construía mais, a gente ajudava mais, a gente investia mais. Mas tem aqueles remanescentes que entra pastor, sai pastor, morre crente, ressuscita crente, vai crente arrebatado, mas ele continua sendo, aleluia, fiel ao Senhor. Levanta as mãos e diga glória a Deus. Porque ele não tem compromisso, não é com o homem, ele tem compromisso com a palavra, ele tem compromisso com Deus. E para mim finalizar, Malaquias ainda fala sobre 2 consequências graves para os que são infiéis na devolução dos dízimos. Primeiro, a maldição divina, irmãos. Quando nós fechamos as mãos, nós vamos dar liberdade para o devorador, nós vamos dar liberdade para os espíritos operar na nossa vida, irmãos. Com maldição sois amaldiçoados. A desobediência sempre desemboca em maldição. De verdade, a própria pessoa, ela acaba trazendo coisas maléficas para a sua vida. Deus é santo e não premia a infidelidade. Ele vela pela sua palavra em cumprir. Deus é fogo consumidor, e terrível coisa é cair nas mãos de Deus. Aí você pode dizer assim: pastor, mas eu conheço tanta gente que não é dizimista, que tem carros novos, fazendas, tudo. Mas a recompensa dele é essa aí. Eu que sou cristão, crente, somos diferentes. Nós temos uma vida espiritual. Jesus Cristo disse: buscai primeiramente meu reino e a minha justiça. Eu não posso ter o meu coração, seja um coração avarento, presunçoso. Não, irmãos.
Eu não posso estar pegado com nada desse mundo. Quando nós morrermos aqui, a gente vai deixar tudo. Enquanto nós tivermos oportunidade e o poder que está vindo sobre as nossas mãos para fazer, vamos fazer. Vamos contribuir, vamos dizimar, vamos ofertar com alegria e não com tristeza. Tem crente que no momento de ofertar, ele oferta com tristeza. Diferentemente dos irmãos lá da África, né, irmãos? Faz uma festa, sapateia. Eu disse, para que tudo isso? Não, isso é uma alegria. Uma alegria. Aleluia. Teve um pastor que foi pregar lá e os irmãos foram abençoar ele. Ele disse, não, fica aí para você. Não, eu quero ser abençoado. A Bíblia diz que é dando que se pastor nos abençoa, pastor. Nos abençoa, leve a benção aqui, ainda que seja risória. Leva a benção, porque nós queremos ser abençoados por esse Deus. Levanta as mãos e diga glória a Deus. Segundo ponto, a devastação do devorador. Então, quando nós retemos aquilo que é de Deus, nós estamos dando liberdade, irmã Valdirene, para o inimigo devorar, arrasar, acabar com a nossa vida. Diga assim, o crente é diferente do ímpio. Diga assim, por quê, pastor? Porque ele já está nas garras de Satanás. O crente não, irmãos, está nas mãos do Senhor, amém? Mas quando nós abrimos brecha, irmãos, o inimigo vem sorrindo. Legalidade, diga assim, o diabo, ele trabalha em cima das legalidades. Quando nós damos legalidade para o inimigo, irmã Janaína, ele entra. Eu posso ter carteira de pastor, você pode ter carteira de membro, você pode ser bacharel em teologia, mestrado em teologia, em doutorado, PhD, doutor em divindade. Isso aí para ele não é nada. Nada. Agora, quando o crente é fiel ao Senhor, aleluias, ao nosso redor está o anjo, ao redor daqueles que o temem. Levanta as mãos e diga glória a Deus, guardando e livrando de todos os males. Para nós encerrarmos agora, finalmente Malaquias fala-nos sobre as bênçãos decorrentes da fidelidade na devolução dos dízimos. Número 1, primeiro, as janelas dos céus serão abertas. Diga glória a Deus. Aleluias. As janelas dos céus serão abertas. Segundo ponto, o devorador será repreendido. Diga glória a Deus. Terceiro, o Senhor nos exorta a fazer prova dele quando o dízimo. Essas três coisas, quando nós passamos a devolver, aleluias, o Senhor abre as janelas do céu. Diga assim, no céu existem janelas. Oh, maravilha. O crente fiel, irmãos, quando ele fala com o Senhor, as janelas vão se abrindo. Quem pode dizer glória a Deus? Oh, maravilha. E quando as janelas se abrem, irmãos, ontem nós estivemos ali em Tucuruí e o presbítero Odair, com o presbítero Odair, aí eu disse, olha presbítero, que exuberância, né, dessa água aqui na barragem. Aí ele disse, pastor, isso aí são as comportas, as janelas que se abriram. Quem já viu, irmãos, ali em Tucuruí? É lindo ou não é? As águas, sabe o que é isso? As comportas, as janelas quando se abrem. Deu para você entender? Do mesmo jeito, quando o crente se torna fiel, as janelas se abrem, o Senhor
Você pode levantar as mãos e glorificar o nome de Jesus. A bênção de Deus vem na nossa vida. O Senhor repreende o devorador. Aleluias. Aí ele diz assim: pode fazer prova de mim. Você já viu em toda a Bíblia Sagrada outro versículo mostrando, pedindo, Deus pedindo para alguém fazer prova dele? Você já viu? Só existe dois, esse aqui e outro que diz assim: provai e verdes que o Senhor é bom. Mas esse aqui é o próprio Deus que está dizendo: provai-me nisto, me prova. Mas seja crente fiel mesmo, não seja crente administrador não, viu? Fica administrando e depois quer colocar Deus na prova, quer fazer prova. Não. Em vez de você provar ele, ele que vai te provar. Mas aquele crente fiel mesmo, que há muito tempo, que vem: Senhor, eu estou aqui, estou numa prova, é só o Senhor que pode abrir essa porta. Pode ter certeza que Deus vai abrir essa porta, vai te surpreender. Levanta as mãos e diga glória a Deus. Deus não quer obediência cega. Diga assim: Deus não quer obediência cega, mas fidelidade com entendimento. Porque tem crente que ele serve a Deus com fidelidade, mas ele é cego, ele é tapado para isso, ele é cego. Você tem que servir a Deus com fidelidade, com entendimento. Amém? Diga assim: eu tenho a mente de Cristo. E eu finalizo com essa pergunta: o que você vai escolher? Sim, pastor, o que? Se coloque a seus pés. O que você vai escolher? Ser um crente fariseu? Ser um crente herodiano? Ou ser um crente verdadeiro? O que você vai escolher? Pastor, eu já sou um crente verdadeiro. Eu comecei a mensagem lá atrás. Vocês pensavam que eu ia fugir da mensagem, né? E eu finalizo com a mensagem. Quem disse essas palavras? Dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Quem falou essas palavras foi o pastor Fábio Cardoso, sim ou não? Não. O que é de César, é do homem, são os tributos, são as contas que nós pagamos. O que é de Deus é santo, é o dízimo, são as ofertas. Deus precisa de dinheiro, sim ou não, irmãos? Não, porque Ele é o dono do ouro mas Ele quer que seus servos tenham esse coração de gratidão, devolver, dizimar na casa de Deus. Se você receber esta palavra, você está recebendo a palavra esclarecedora do Espírito de Deus para a sua vida hoje. E aí, você faz parte de qual grupo? Os fariseus? Se você é apenas um religioso? Você faz parte dos herodianos? Você é político, você debate com política, é futebol. Você fala de dízimo, é contra, herodiano. Ou você é um cristão autêntico, que diz assim: eu pago meus tributos, eu dou o que é de Deus, mas também eu devolvo o que é de César. Amém, irmãos? Levante sua mão direita. Será que você tem força agora para orar? Após essa chacoalhada de Deus? Você tem força para orar? Cadê o povo do glória a Deus aí, irmãos? Cadê o povo que tem o nome escrito no livro da vida? Será que eu estou sozinho nessa prédica aqui pregando, irmãos? Cadê o povo pentecostal? Cadê o povo pentecostal? Pai, nós queremos te render graças, Senhor, por essa palavra esclarecedora, por essa palavra bíblica, Senhor, por esse ensinamento.